Olá, sejam muito bem-vindas ao último encontro da História Terapia das Deusas Gregas. E para fechar com chave de ouro, hoje vamos explorar ela, a deusa da beleza, do magnetismo feminino, do amor. Ah, vocês já sabem bem de quem estamos falando, não é mesmo? Sim, Afrodite. Vamos conhecer o arquétipo dessa deusa grega e, principalmente, como ele pode atuar na nossa vida, como ativá-lo para que a gente aproveite o seu lado luz, seus benefícios para uma vida muito mais leve, harmoniosa e feliz também. E com certeza magnética, né? Porque esse é o ponto mais forte dessa deusa de hoje. E se você ainda não assistiu às outras deusas gregas, tem playlist aqui no canal, História Terapia das Deusas Gregas, onde lá tem todas as deusas, desde o nosso primeiro encontro até esse último. Então, confere lá, porque, gente, de verdade, assim, é sensacional. Cada deusa tem tanta história, tanto ensinamento para nos transmitir, que eu garanto para você que você vai adorar saber mais sobre cada uma delas e principalmente como o arquétipo delas pode te ajudar aí na sua vida em alguma questão que você esteja precisando. Mas agora vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui. Eu vou começar trazendo o conto, né, o mito aí dessa deusa maravilhosa, Afrodite, até para você conhecer um pouquinho da história dela, porque a gente até conhece Afrodite, mas nem todo mundo conhece a história, né, e depois nós vamos mergulhar no arquétipo dela, conhecer a sua sombra, a sua luz, e entender como é que a gente pode ativar ele no nosso campo. Então, vamos lá, né? Eu gosto de sempre pedir para que você relaxe nesse momento, puxe uma respiração profunda e deixe a sua mente bem leve. Em permissão também, porque todos os contos, os mitos, as histórias que contêm símbolos e elementos arquétipos se comunicam com a nossa mente inconsciente, que é a camada mais profunda, onde tem lá nossas memórias traumáticas, reprimidas, nossas crenças limitantes, nosso modo de funcionar, e é lá que esses símbolos, esses arquétipos, esses elementos vão trabalhando para a reprogramação da nossa mente, tá bom? Então, vamos lá. O conto de Afrodite, a beleza que nasce das águas. Dizem os poetas que quando o céu foi separado da terra, Cronos lançou ao mar os restos de Urano, seu pai. E das espumas brancas que se formaram nas ondas, uma forma divina emergiu. Afrodite, a mais bela das deusas. Seu corpo reluzia como ouro sob o sol nascente. E onde seus pés tocavam, brotavam flores. Os ventos suaves a conduziram até a ilha de Chipre, e ali as horas, deusas das estações, a receberam, cobrindo-a com véus finos e joias cintilantes. Quando chegou ao Olimpo, todos os deuses ficaram em silêncio. Ninguém ousava negar que uma nova força havia nascido. Não o poder do raio, nem da guerra, mas o poder irresistível do amor e do desejo. Zeus, temendo disputas entre os deuses, decidiu dá-la em casamento a Hefesto, o ferreiro divino. Mas Afrodite jamais foi prisioneira de alianças. Seu coração seguia o magnetismo da paixão. Amou Ares, deus da guerra, e deles nasceu a harmonia. Como se o mito quisesse dizer que até do encontro do amor com a guerra pode nascer o equilíbrio. Afrodite não pertencia a ninguém, pois era de todos. Inspirava amantes, artistas, poetas e até mesmo reis. Sua presença fazia o coração bater mais forte, o corpo lembrar-se da beleza de existir. Mas sua dádiva
também era prova. Aqueles que buscavam apenas a superfície da beleza, sem tocar sua essência, podiam perder-se em ilusões e carências sem fim. Afrodite ensina que o amor é força criadora, capaz de gerar vida, arte, prazer e beleza. Mas também nos lembra que só floresce de verdade quando nasce do encontro com a alma. E até hoje, quando duas pessoas se olham e a vida parece dançar entre elas, quando uma mulher se reconhece bela em sua própria pele, ou quando a arte desperta encanto no seu coração, é Afrodite quem sorri das águas eternas, lembrando que a beleza é o sopro divino que mantém o mundo vivo. Que história linda! Vamos seguir, né, gente? Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E a gente vai começar a mergulhar nessa deusa maravilhosa. Deixa eu ver se apareceu aqui para vocês. Espera aí. Apresentar. Acredito que foi, né? Que apareceu. Então, vamos seguir. Então, nosso último encontro, mas da História Terapia das Deusas Gregas, apenas. Depois vão ter muita novidade ainda, que eu já conto no final. Arquétipo de Afrodite. Prazer, a beleza e o magnetismo feminino. Vamos conhecer melhor essa deusa, né, gente? Então, nós acabamos de ouvir a história de Afrodite, né? Que para os romanos, né, na mitologia romana, Afrodite é Vênus. É a deusa do amor, da beleza, da sensualidade e da fertilidade também. Nascida da espuma do mar, ela representa o encanto, a sedução e o poder magnético do feminino. Ligada às artes, à criatividade e à alegria, era celebrada por sua beleza irresistível e pelo poder de despertar desejo. Também conhecida por seus romances e paixões, Afrodite simboliza a força criadora do amor, que tanto pode elevar quanto aprisionar. O símbolo central dela é a concha e a rosa, que representam a expressão da beleza, do prazer e da vida que floresce. Tem uma coisa curiosa na história de Afrodite que nos leva até a compreender esse lado sombra, né, que nós vamos conhecer hoje aqui. Quando Afrodite apareceu lá no Olimpo, era muito bela, né, chamava muito a atenção, e o magnetismo dela fazia com que todos quisessem tê-la. Então, muitos homens estavam disputando a mão dela, né, querendo. Então, Zeus, para pôr um fim, né, naquele alvoroço todo, ele decidiu dá-la em casamento a Hefesto. Mas não foi somente para pôr fim ao alvoroço. O que acontece? Zeus tinha uma dívida com Hefesto, porque quando Hefesto nasceu, filho de Deus, do deus Zeus com Hera, Hefesto era muito feio. Então, Hera arremessou ele do Olimpo. Ele caiu, ele quebrou a perna, né, ficou manco, se machucou bastante e ficou ainda mais feio do que ele já era. Então, por essa rejeição que ele sofreu, Zeus se sentia culpado. Então, como Afrodite era uma mulher muito linda, muito maravilhosa, né, Zeus enxergou ela como um verdadeiro presente para Hefesto, até como forma dele se redimir da culpa que ele sentia por ter permitido que Hera, né, sua esposa, atirasse seu próprio filho lá do Olimpo, só para ele ser muito feio. E Hefesto, de fato, era um homem gordo, feio e manco. E Afrodite não o amava e não conseguia amá-lo. Acontece que ela se apaixona por Ares, que é com quem ela teve vários filhos. Se eu não me engano, foram 9 filhos. Muitos filhos nasceram. Não somente a Harmonia, né? A Harmonia é um dos filhos que nasceram da união de Afrodite com Ares.
Enfim, aí teve todo um rolo que Hefesto acabou descobrindo, né, a traição, e ele armou todo um esquema lá, porque ele é o deus ferreiro, né, e fez com que a traição fosse exposta, envergonhando Afrodite na frente de todos, a ponto dela ter que se exilar numa ilha mais distante. Então, esse é o contexto geral da história, né? Então, você vê que ela foi uma mulher que, pela beleza dela, ela foi usada, de certa forma, porque Zeus, querendo se redimir com o filho, acabou dando ela em casamento como se ela fosse um presente bonito, mas ela não é um objeto, né? E aí a gente vê esse sofrimento na história dela por conta de toda essa jornada, né? Ela acaba se envolvendo num esquema de traição, né? Porque ela não podia sair daquele matrimônio com o Hefesto, já que Zeus tinha instituído aquilo, tinha todo um contexto mais pesado, né? Em torno disso, e não que justificasse traição. Mas aqui é interessante a gente olhar a história, né? De como as pessoas gostam de se aproveitar da beleza de uma mulher, da beleza, do magnetismo, do talento, de qualquer coisa que represente algo que brilhe os olhos das pessoas. É sobre isso que eu quero focar, né? E acho que esse é o ponto mais interessante para a gente explorar aqui na história de Afrodite, para entender como nós mulheres podemos nos proteger, né, nos defender também. Então vamos avançar, que acho que agora já deu um contexto mais abrangente. Vou tomar uma água antes. Então, o arquétipo de Afrodite na mulher, né? Como é que é essa função arquetípica? Primeiro, que representa essa mulher magnética, criativa, sensual e encantadora, que inspira prazer, leveza e conexão com a estética e o belo. É a energia do Eros na versão feminina, a força vital que cria, atrai e move o mundo. Então, gente, as pessoas no geral, elas se encantam por tudo que é bonito. E não só bonito, que enche os olhos, né? Quando alguém vê um talento de uma mulher, pode ser qual for esse talento, uma habilidade extraordinária, uma capacidade que a maioria às vezes não dispõe, as pessoas se encantam por aquilo, né? Os olhos delas brilham. Só que não só no sentido de admiração. Alguns vão ficar numa admiração, né? Porque depende muito do nível de consciência. As pessoas com uma consciência mais elevada, elas vão admirar. Elas podem se inspirar. E podem até se beneficiar, só que num nível respeitoso, né? Num nível como, por exemplo, uma questão artística. Imagina alguém que pinta maravilhosamente bem, ou uma bailarina incrível que dança de um jeito... Como que as pessoas se beneficiam? Elas se encantam, né? Elas aproveitam aquele movimento, os olhos ali, a presença diante daquela dança, diante daquela arte, acalenta o coração. Então, é um benefício respeitoso, correto? Mas nem todo mundo fica nisso. Porque algumas pessoas têm o nível de consciência mais baixo, e ao olhar para isso, para algo que encanta os olhos, as pessoas não querem só olhar ou ter um benefício respeitoso, elas querem tomar posse daquilo, querem se apropriar disso, como se, ao se apropriar daquela mulher, elas fossem se tornar aquilo. E é bem interessante, porque isso me faz lembrar, por exemplo, coisas que aconteceram há muito tempo, né? Assim, quando o Brasil foi descoberto, por exemplo, e não só o Brasil, né? Outros países, quando eles eram descobertos, os europeus, eles iam chegando, né? Aqui nas Américas, vamos dizer assim. E como é que os indígenas recebiam eles? Não todos, mas alguns indígenas que eram canibais,
eles achavam que se eles comessem aquela pessoa, eles iriam se tornar ela, ou as habilidades daquela pessoa passariam para eles, o conhecimento passaria para eles tinham essa visão. Então, existia essa prática também de canibalismo, né? E isso a gente sabe aí algumas histórias, né, de descobrimentos, mas também em outros contextos, até muito antes disso, aconteciam fatos semelhantes, né, de achar que comer uma pessoa, você iria se apropriar daquilo que aquela pessoa tinha. Você vê, é uma visão limitada de uma consciência extremamente baixa e primitiva, ok? Só que mesmo nos tempos modernos, ainda existe esse lado primitivo em muitas pessoas. Só que, lógico, as pessoas não vão comer, né? Não vão ser canibais mais, né? Só que a gente vê um canibalismo indireto agora, onde você não come a pessoa, mas você quer se apropriar dela de alguma maneira, como se, ao se apropriar daquela pessoa, ao ter ela para você passasse a abarcar, né, a manifestar as características que você tanto admira. Então, é isso que é o grande segredo aqui, o grande perigo que nós vamos abordar, principalmente hoje, com a deusa Afrodite. Então, eu aposto que você não esperava por isso, que você achou que eu fosse falar só de sensualidade, de beleza. Só que não, gente, você vê como é uma visão muito superficial que a sociedade traz pra gente, né? E eu acho bem legal isso, a gente explorar os mitos, porque realmente, hoje, eu digo hoje, nós temos uma visão muito superficial de tudo, assim, do que são os mitos, da filosofia, por exemplo. Eu adoro olhar, explorar, né? Tem tanta riqueza nesses ensinamentos, né? E a sociedade de hoje, mais moderna, ela fica só na superfície, né? Ela não aprofunda. Não falando de todos, né? Felizmente tem pessoas que se aprofundam, e eu acho isso fantástico. Acho legal, acho que é importante. Mas eu digo em termos de sociedade porque não há um incentivo, né? Até na questão de se aprofundar. Como fica tudo muito superficial, as pessoas elas acham que elas sabem, ou o que elas sabem deixa num nível assim que, não, isso é chato, né? Ai, que coisa mais chata, não quero saber disso. Né? Muitas pessoas pensam, não, filosofia é chata, mitologia é chato, é um saco, né? Histórias antigas, que coisa mais chata. Só que quando a gente aprende a trazer o olhar certo, né, com a profundidade que aquilo realmente tem, a gente começa a perceber todo o potencial a ser explorado. E é claro, gente, que essas deusas todas que eu estou trazendo aqui, muitas outras coisas podem ser exploradas nessas histórias, nesses mitos, a partir de outros pontos de vista. O ponto de vista que eu estou trazendo aqui é o arquétipo na mulher. É a conexão que aquela deusa tem conosco, falando em termos de feminino, tá? Em termos de como é que é a dinâmica da mulher, da vida da mulher no dia a dia, né? Nos mundos modernos e correlacionando com esse arquétipo dessas deusas dos tempos antigos, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Por isso que fica bem legal a gente conhecer, né? Aprofundar. Porque sempre vem coisa nova que a gente não esperava encontrar. E agora vamos avançar para o traço, né? Então, os traços de caráter que são predominantes, né, nessa deusa, é o traço rígido, né? O mesmo que a gente já falou semana passada da deusa Atena. Esse é o predominante. E o secundário dela é o oral. Então, vamos lá. O rígido. Gente, lembrando que os traços de caráter que eu trago, aliás, eles foram estudados e desenvolvidos por William Reich e Alexander Lowen, tá? O Reich começou, né? Deu uma boa caminhada, mas o Reich não conseguiu concluir. Ele faleceu antes disso. E o Lowen, que era aluno, discípulo, que estava ali o tempo todo com o Reich, que acompanhou de perto, foi a pessoa que pegou o trabalho do Reich e finalizou, tá? Porque ele já sabia qual era o andamento que o Reich estava dando, mas o Reich só não teve tempo de concluir, ok? Em algum momento eu quero fazer também uma sequência de lives aqui específica só do traço de caráter. Não sei se eu vou fazer live ou se eu vou fazer vídeo gravado, mas vou fazer uma playlist disso em algum momento. Então, fiquem sempre atentos aqui no canal que vai surgir. Ia ser legal, né? Acho que é bacana as pessoas entenderem mais também, entenderem melhor aí
toda a história da bioenergética, né, que é a ciência que trata aí, né, dos traços de caráter. Então, o rígido, gente, como é que ele é? Busca estética, controle da aparência, valorização da imagem, tá? É o traço da mulher, assim, que ela se importa muito com como ela aparece, como ela se expõe diante da sociedade. E lembrando que isso pode ter tanto ser positivo como negativo, porque uma coisa é eu me portar com a minha aparência até para eu me sentir bem, né? A minha autoestima, né? Ou também a aparência no sentido de que eu comunico com a minha aparência, isso é importante. Afinal, eu vou falar com as pessoas, a minha aparência comunica. Se eu apareço de qualquer jeito, mesmo que eu tenha ideias interessantes, só a minha postura, só como eu me posicionei diante dessas pessoas já pode colocar em descrédito a atenção delas. E elas podem não prestar atenção no que eu estou falando, mesmo que seja algo valioso. Então, é importante a aparência, né? Às vezes a gente acha que é uma vaidade, mas existe sim o ponto positivo da gente se importar com a nossa autoimagem, quando valoriza a nós mesmas, trabalha a nossa autoestima, quando comunica algo importante, coerente com o que a gente quer comunicar, né? E também tem o lado negativo, né? Que é quando a gente usa do excesso daquela imagem, de valorizá-la demais, mas valorizar no sentido até de sedutor, né? Que ele se torna também uma comunicação negativa. A gente transmite, às vezes, algo que a gente não quer transmitir. E a vaidade excessiva, que pode comprometer, em muitos casos, até a nossa saúde, né? Nos colocando em risco, compromete também a nossa autoestima, porque quando a pessoa busca em excesso, na realidade é porque ela ainda não está satisfeita. E ela fica nessa insatisfação eterna, que vocês já vão entender que tem uma grande conexão com o segundo traço secundário aqui no arquétipo de Afrodite, que é o oral. Tá? Que essa combinação pode gerar isso, essa busca excessiva pela aparência, que nunca satisfaz a pessoa. Vocês já vão entender melhor. O traço rígido, ele é o último a ser formado dos 5 traços de caráter que se formam no primeiro setênio. Já falei bastante disso aqui, então eu não vou ficar aprofundando mais. E o traço oral, que é secundário aqui no arquétipo de Afrodite, ele é o segundo traço que se forma também desses 5, tá? Então, o rígido forma lá pelos 4, 5, 6 anos de idade, mais ou menos, até os 7. E o traço oral forma a partir da 3ª semana de vida, até quando a criança vai começar a engatinhar. Quando ela começar a engatinhar, ele encerra, tá? Ele fecha ali, ele é o traço da amamentação. Trabalha toda essa questão oral, vai desenvolver tudo que a criança precisa depois para fala, né, para comunicação. Ele representa a necessidade de afeto e reconhecimento através do amor e da conexão. E os 2 traços, tanto a gente pode ter eles na luz ou na sombra, tá? O oral, gente, quando ele tá na luz, a gente busca conexão, afeto, somos pessoas muito carinhosas, mas na luz a gente sabe para quem dá carinho, porque a gente reconhece a importância do dar e receber, em equilíbrio. Eu não vou ficar ali dando atenção ou buscando a atenção de alguém que não quer me dar atenção. O oral na luz, ele sabe muito bem disso. É uma pessoa extremamente doce, amorosa, olha, que tem uma facilidade de demonstrar o afeto, né? Alguém que vai facilmente mostrar para você que te ama, ou o quanto se importa, né? O quanto você é importante para ela. E vai tender a fazer gestos também. A pessoa que gosta, ela se importa em demonstrações de afeto, mas tudo comedido, tá? Isso quando tá na luz. Quando tá na sombra, aí já é uma desconexão, porque a pessoa, ela tem uma sensação de vazio muito grande. Então, ela busca essa necessidade por conexão, por afeto, para preencher esse vazio. E aí
é sufocante. Ela vai exigir a sua atenção, vai ser aquela pessoa que fica no seu pé, que é grudento, que incomoda, que se lamenta, que faz drama quando não recebe a atenção que deseja. E aí, então, é bem complicado. Quando que acontece aquilo que eu falei do excesso da imagem, né, do excesso da pessoa se importar com a aparência e buscando, imagina, cirurgias atrás de cirurgias, né, e a eterna satisfação. O oral, ele tem a tendência, se ele está na sombra, a ser o eterno insatisfeito. Por que que isso acontece? Como ele busca preencher esse vazio que ele tem dentro dele, esse vazio aconteceu lá na fase que formou o traço oral, ou seja, na amamentação, durante esse período. Então, ele não vai preencher esse vazio. Não há nada que vá ser capaz de preencher, a não ser ele mesmo, tá? Nada no mundo externo vai ser capaz de preencher. Então, por mais que ele busque conexões, receba amor, receba afeto, nada vai ser capaz de preencher. Então, você é aquela pessoa que, se ela quer a sua atenção e você dá, quanto mais você dá, mais ela vai querer. Porque ela ainda não se sentirá satisfeita. E é como se, não, você ainda não está dando o suficiente, e nunca vai ser suficiente, tá? Nunca. Só ela pode ser capaz de reconhecer essa dor, trabalhar essa dor e se preencher de si mesma, tá? Através do amor próprio. Então, por ser um traço que representa essa eterna insatisfação quando está na sombra, se junta com o rígido na sombra também, minha nossa. Porque aí o rígido, ele vai ter uma preocupação com a aparência maior do que o normal. Uma preocupação anormal. Juntando com o eterno insatisfeito do oral, minha nossa, a pessoa vai fazer uma cirurgia atrás da outra e ela nunca vai estar satisfeita. Um procedimento estético atrás do outro e nunca estará satisfeita. Porque não vai chegar no resultado que busca. Porque o resultado que busca é algo interno, não está no externo. Só que a pessoa não entende, porque ela está operando na sombra. Ela está operando na dor dela. Entendeu? Então, acho que agora ficou mais clara essa parte. Então, vamos entender como é que é a sombra de Afrodite? E aí vocês vão percebendo, tá, gente? Se vocês se reconhecem, né, no traço rígido e oral combinados, porque se caso sim, Afrodite, quando você ativa o arquétipo luz dela, pode te ajudar muito a reverter essa sombra, caso você se perceba na sombra, tá bom? Então, como é que é essa face disfuncional e imatura, né, da Afrodite, quando a sua energia se desequilibra? Vaidade e superficialidade, valorizando apenas a aparência. Sedução usada como manipulação ou dependência afetiva. Carência emocional, insegurança e necessidade de aprovação constante. Uso do corpo e da beleza como única forma de poder. Relacionamentos instáveis, pautados apenas no desejo ou na atração física. Gente, é justamente esse combinado de tudo que eu falei que leva a Afrodite, que está na sombra, a cair nas garras daquelas pessoas que eu disse que querem se apropriar dessa energia, desse magnetismo, dessa beleza, dessa sedução, né? Porque já que é uma pessoa que valoriza a aparência, ela vai ter uma aparência que enche os olhos, que encanta, né? Vai ser muito cuidadosa, aquela pessoa que você chega perto, mas que pessoa cheirosa, né? Que pessoa, né, que tá sempre se cuidando, a pele tá macia, né? A aparência da pessoa encanta, tá sempre limpinha, as roupas bonitinhas, bem ajeitadas. A pessoa, ela é sedutora na sua comunicação, na sua fala, no seu jeito, ela tem muita graciosidade, né? Por quê? Porque ela usa desses recursos para manipular ou conseguir a atenção afetiva das pessoas. Porque, lembra, ela tem que alimentar o vazio dentro dela. Então, ela tenta captar o amor dessas pessoas, a atenção dessas pessoas para tentar preencher esse vazio emocional.
E como ela tem essa carência, essa insegurança, né, essa necessidade de aprovação constante, ela fica ali em cima dos outros, né, rondando as pessoas. Mas se ela cai nas garras das pessoas erradas, aí vamos entrar em relacionamentos instáveis, tóxicos, abusivos, né, pautados apenas no desejo, na atração física, porque é alguém que só quer se apropriar do corpo, da beleza, do talento, de algo magnético e bonito e que enche os olhos e que encanta, que aquela mulher tem. Só que se ela está na sombra, ela não percebe isso. Por quê? Porque para ela é importante ser vista, né, ser admirada, porque o rígido dela está na sombra. Então, o rígido na sombra, ele precisa que as pessoas elogiem ele, que admirem ele, que olhem para ele e falem assim, nossa, como você é incrível, o rígido na sombra exige isso, para ele é importante. A aparência conta, o talento que ele tem, não basta só ele saber que ele tem, não, ele precisa que todo mundo o admire pelo talento que ele tem. Ele não consegue só ele se admirar. E o oral busca afeto, né? Busca ser amado, ser acolhido, para preencher o vazio emocional que tem. Então, na sombra, vai tender a cair nessas armadilhas, nas garras de relações abusivas, tóxicas, instáveis, pautadas apenas no interesse. Em alguém que se interessa por algo belo, gracioso, que enche os olhos, que essa mulher possui. Que pode tanto ser seu corpo, a sua beleza, pode ser um talento, alguma outra coisa que ela tem e que enche os olhos de alguém, tá bom? Na bioenergética, como que se apresenta? O corpo é projetado para fora, porque busca o olhar do outro. Então, a pessoa, além de projetar o corpo, ela vai usar roupas que valorizem isso também. Tensão nos quadris e tórax, e uma energia dispersa, né? Porque precisa mostrar muito o corpo, tá bom? E mais tem a luz de Afrodite também. E como que é a Afrodite na luz? Essa face madura e funcional, né? E nós, mulheres, que pode tanto nos empoderar. Quando integrada, gente, Afrodite na luz é um magnetismo poderoso, natural e espontâneo, que não precisa de esforço para atrair. Isso aqui é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Porque assim, se você deseja atrair qualquer coisa que você queira, às vezes você está mirando uma vaga de emprego. A Afrodite na luz, ela atrai. Ela atrai, porque ela é magnética. Às vezes você está mirando mais clientes. A Afrodite na luz atrai. Atrai. Tá mirando o parceiro afetivo, atrai o parceiro, entendeu? Ela atrai tudo, ela é magnetismo puro. É aquela pessoa que você conversa e você sente o encantamento, porque ela é muito magnética. Você tá falando com ela, seus olhos começam a brilhar, porque você já tá admirando a pessoa só de estar conversando ali, de tão magnética que essa pessoa é, entendeu? Ela também esbanja alegria, criatividade e prazer em ser quem é. Olha que coisa mais bonita, né? Ela tem prazer em ser quem ela é. É muito talentosa. A Afrodite na luz vai esbanjar talento também. Capacidade de despertar inspiração e beleza no mundo ao seu redor. As pessoas vão admirar ao ponto de se inspirarem nela, ao contemplar essa presença, de enxergar a vida mais bela, só de estar perto de alguém Afrodite, de uma Afrodite na luz, tá? Relação saudável com a sensualidade e com o corpo. Então, ela não vai usar do corpo para seduzir ninguém, né? Para conseguir afeto, para se mostrar, para receber um elogio. Não vai usar disso, não vai usar da sua sensualidade, embora ela tenha uma sensualidade natural, mas que não é exibida no corpo.
É uma sensualidade que as pessoas acabam captando por ser uma energia de muita graciosidade. É uma energia que, ao mesmo tempo, ela é delicada, artística, inspiradora, entendeu? É uma coisa muito linda de se ver. Sem culpa ou excessos. Então, ela inspira amor leve, genuíno e transformador. Na bioenergética, o corpo é fluido, os movimentos são graciosos, a energia é vibrante e acolhedora. Então, aqui, gente, a Afrodite na luz, ela não vai cair nas garras daquelas pessoas que só querem se apoderar desse magnetismo, dessa beleza que ela esbanja, né, de seus talentos. Ela não vai cair. Por quê? Porque ela está preenchida de si mesma. Então, ela não tem dependência emocional. Ela sabe ela mesma se reconhecer. Então, ela não precisa que o outro reconheça. Ela já se admira, o amor próprio dela está transbordando. Porque é isso que a Afrodite faz conosco. Ela faz com que a gente se ame a tal ponto de transbordar esse nosso amor próprio. Então, eu não preciso que o outro me ame o que eu faço, ame quem eu sou, ame o que eu apareço, né, aparento, para eu me sentir importante, para eu me sentir bem comigo mesma, porque eu já estou na luz. Então, quando eu estou na luz, eu mesma já faço isso por mim. Lógico, se alguém vier e admirar, eu vou ficar feliz também, entendeu? A Afrodite, ela pensa desse jeito, eu vou ficar feliz, mas eu não dependo disso, entendeu? Vem como um complemento, vem como um bônus, mas não vem como algo para completar um vazio. É diferente. Não vem para preencher. Vem ali como adicional, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, perceba, gente. Será que você não tem aí esse magnetismo, essa beleza, essa Afrodite, mas que está caindo nas garras erradas? Porque está na sombra. Porque as garras erradas, elas vão te entregar ali o que você quer de início só para se apoderar de você. Né? As pessoas que querem se apropriar, lembra que eu falei do canibalismo, né? Que achava que tinha que comer os outros para ser o que o outro era, para ter o conhecimento que o outro tinha? É mais ou menos isso. Esse tipo de pessoa, com essa consciência tão primitiva, se apodera de você num nível em que, de início, ela te dá o que você quer, mas só para que você entre no cativeiro. É tipo, você quer pegar um pássaro bonito, um animalzinho fofo, e aí você cria uma armadilha, você dá a comida para ele, aí ele vem atraído pela comida, e na hora que ele está se alimentando, você pega ele, aprisiona. É exatamente isso que acontece. Então, a Afrodite que está na sombra, ela não, por conta do vazio emocional, das faltas que ela tem, da necessidade interna, ela não está com o seu lado selvagem, vamos dizer assim, ativado, seu lado instintivo ativado. Porque o nosso lado selvagem, esse nosso instinto natural, quando ele está ativado, lembra, por que ele é selvagem? Porque ele é como um animal atento. Ele vai nos fazer entender que estamos na floresta e que podemos estar sob ameaça. E que, portanto, devemos atentas perceber a presença, a chegada do perigo. Onde ele está? Eu farejo o perigo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito em Mulheres que Correm com os Lobos. Então, quem quiser entender, confere lá, gente. Tem a playlist Mulheres que Correm com os Lobos. Para ser mais direta, porque Mulheres que Correm com os Lobos são 16 encontros, né? Vá primeiro no encontro 2, o segundo encontro, Vassalissa. Vá primeiro lá, você já vai começar a entender o que é essa conexão com a mulher selvagem, tá bom? Ó, já dei até a facilidade aí, mas tem outros encontros maravilhosos depois que vão tratando e te explicando cada vez mais sobre esse instinto selvagem, que é muito fundamental na vida de todas nós mulheres. Então, quando a gente está na sombra, o que acontece? A nossa dor, ela se torna tão profunda, se torna o foco da nossa vida, que nós deixamos de ativar habilidades que são naturais e são primordiais para a nossa essência, assim, para o nosso
dia a dia também. Mas quando a gente está na luz, por não termos vulnerabilidades, aí esses nossos instintos são ativados, entendeu? Então, quando a gente ativa a Afrodite na luz, nós também desenvolvemos esses instintos, né? Nós ativamos eles também por estarmos na luz, ok? Então, vamos seguindo aqui, gente. Deixa eu checar se está tudo ok. Maravilha. Mas então, por que ativar a luz de Afrodite, desse arquétipo maravilhoso, é tão poderoso e importante na vida da mulher? Né? Vamos entender melhor? Bom, primeiro porque ele liberta a mulher da culpa em relação ao prazer, ao corpo e à sensualidade. Ele ensina também que a beleza verdadeira é a expressão autêntica da alma. Traz leveza, criatividade e magnetismo. Lembra que eu falei do magnetismo, da gente atrair coisas para projetos, relações e a vida cotidiana. Ajuda a viver a sensualidade ou amor de forma madura, sem manipulação ou carência. É quando a gente sabe a hora certa de vivenciar isso como meio de prazer na vida e satisfação que todas merecemos, mas não como meio de sedução para conseguir algo, não como meio de manipulação, tá bom? E faz a mulher reconectar-se com o prazer de existir e de criar. Que coisa linda, né? Porque a luz de Afrodite, como eu falei, como ele transborda amor, amor e criatividade estão muito ligados, né? Porque para a gente criar, a gente precisa admirar e amar alguma coisa. Senão a gente não consegue criar, né? Ou aquilo que a gente cria não é maravilhoso, né? Não é uma coisa que ilumina, né? Então, a Afrodite, como ela esbanja esse amor, ela tem uma criatividade magnífica e cria lindamente. Então, ativar a Afrodite é acolher essa força magnética do amor, transformando o simples ato de viver em arte. Que lindo, né? E agora vamos para os exercícios para integrar essa Afrodite em nós. Como é que a gente ativa esse arquétipo maravilhoso? Bom, o primeiro exercício é o do espelho. Olhar para si mesma com amor, afirmando em voz alta: eu sou bela e digna de amor, exatamente como sou. E sentindo isso, sabe? Se admirando. Outra coisa legal que você pode fazer junto com esse exercício do espelho, você pode aproveitar, passar um óleo corporal gostoso, com cheiro agradável, né? E enquanto você passa esse óleo corporal, ou essa loção, que for da sua preferência, mas que seja agradável, né? Você vai dizendo isso para você também, vai sentindo admiração pelo seu corpo. Não importa a idade que você tenha, não importam as marcas que você tenha no corpo, que foram trazidas pelas experiências e pela vida. Não importa, ame tudo isso, tá? E aí você pode até criar um clima, né? Colocar uma vela perfumada, é gostoso, uma música, né? Mas é integrar esse movimento. E nessa hora, chama Afrodite, né? Fala assim, eu chamo a presença de Afrodite, chama dentro de você, né? Querida deusa Afrodite, venha para mim, esteja comigo neste momento, que seu arquétipo luz seja ativado em mim agora, né? Você pode pedir isso também. O outro exercício que eu trago para vocês é a prática do prazer consciente. Escolha uma atividade prazerosa, como dançar, cantar, cozinhar, pintar, e tente realizá-la com presença total, sentindo amor, satisfação em fazer aquela atividade, se sentindo Afrodite. Imagina Afrodite indo cozinhar. Como seria Afrodite indo cozinhar? Então, incorpora, fala, agora eu sou Afrodite indo cozinhar. Agora eu sou Afrodite indo dançar, cantar, pintar, fazer qualquer outra coisa artística, né? Que eu tenha habilidade. E traga isso para sua vida. É bem legal. O terceiro é inspirado na bioenergética.
você vai fazer movimentos livres de quadris e danças espontâneas para liberar energia vital, que é essa força eros que a gente tem, tá? Tem vídeos aqui pelo YouTube, várias mulheres que ensinam essas danças, que trabalham bastante o movimento do quadril. É muito importante focar principalmente no quadril, tá? Você pode movimentar outras áreas do corpo. O tórax é importante também, mas o quadril, o ventre, nossa, ventre é criação, lembra? Quem me acompanha aqui no canal sabe, eu falo muito do poder de criação do ventre. Então, movimente bastante ele. E, por fim, o ritual da rosa. Acenda uma vela e coloque uma rosa diante de si, conectando-se com a beleza e o florescer da vida. Sinta naquele momento que ao acender a vela, ao segurar aquela rosa, você pode segurá-la na sua frente, assim, próximo ao coração, que você está ativando em você a beleza, esse florescer para a vida, né? Esse vicejar como Afrodite. Sinta isso. E você pode dizer: eu sou Afrodite na luz agora. Eu sou Afrodite na luz agora, sabe? Vai dizendo, vai mantrando, vai sentindo a luz de Afrodite invadindo o seu ser, tá? Sempre a luz, tá, gente? Porque lembrando, os arquétipos têm luz e sombra. E por fim, para a gente encerrar esse encontro maravilhoso de hoje, eu vou trazer a frase de poder, né? O mantra, que eu gosto sempre de trazer um mantra, para que vocês possam mantrá-lo dia a dia. Lembrando que não tem regra, né? Eu gosto de que cada pessoa trabalhe o seu sentir, porque para cada um vai funcionar de um jeito. Mas lembrando que você precisa sempre agir com o seu coração, tá? Para você, qualquer um desses rituais que eu trouxe, o mesmo mantra de poder, se você não acredita, se a sua mente duvida, não vai funcionar, tá? Sendo bem sincero, não vai funcionar porque a tua mente, ela determina a sua realidade. Nós somos criadores da nossa vida e nós criamos a nossa realidade no campo do mentalismo. Eu vou falar melhor sobre isso em 2026, que eu vou abrir a livroterapia do Kybalion. Kybalion, ele trata de 7 leis herméticas que regem o universo e consequentemente, a nossa vida, tá? E é fantástico, é maravilhoso. Eu já conduzi grupo de mulheres sobre o Kybalion e vocês vão adorar, tá? Mas vai começar só em 2026. E aí já deixa na agenda aí para vocês me acompanharem, que vem coisa boa por aí também. Então, gente, lembre-se que o seu campo mental, ele tem muito poder. Se você fizer sem acreditar, esquece, não vai funcionar. E aí não adianta você falar assim, ai, nossa, Bianca não ensinou um negócio que funciona, né? Ensinou uma coisa lá, eu tentei e não deu certo. Não, não é a tua mente, porque você está colocando essa limitação. Quando você acredita, acontece, porque a nossa mente é muito poderosa e nós criamos no campo da mentalidade. Então, primeiro, algo para existir no campo material, primeiro precisa começar no campo mental. Não existe nada que não tenha se materializado que antes não tenha sido formado no campo mental, tá? Então, como é que você vai fazer esse mantra? Vai repetir ele pelo tempo que você sentir vontade, que funciona para você, e vai mantrar ele quantas vezes você sentir no dia. Se para você é o tipo de pessoa que tem que falar 3 vezes, que você acredita, não, tem que falar 3 vezes. Então, fala 3 vezes, tá? Aí tem gente que já fala para mim, não, Bianca, não, eu venho de Access Consciousness e eu tenho que falar 10. Então, fala 10. Não importa. E eu tenho que dizer, está feito, no final. Pode colocar está feito, sabe? E assim pode pôr, não importa, tá? Desde que você pratique, execute uma ação que para você funcione, tá bom? Algo que tenha coerência com o que você acredita. Então, vamos lá. O mantra é: eu sou a beleza e o amor em movimento. Minha presença inspira magnetismo, prazer e criação. Ok?
Eu, por exemplo, gosto sempre de fazer colocando a mão aqui, ó, na glândula timo, que é um pouco acima do coração. Por quê? Porque da técnica que eu vim de reprogramação mental, a gente faz desse jeito, né? Porque a glândula timo, ela vai ativar em nós essa reprogramação dentro da nossa mente, tá? Tem essa conexão. Então, para mim, eu gosto sempre de fazer assim. Por quê? Para mim funciona, né? Mas faça o que der certo para você, ok? E é isso, gente. A essência de Afrodite nos ensina que o poder feminino também é prazer, magnetismo e criação. Sua sombra mostra os riscos da vaidade e da manipulação. Mas a sua luz revela a mulher que inspira beleza, alegria e amor autêntico. Que lindo, né? Deixa eu pé aqui. Voltar para vocês. E aí? O que vocês acharam? Gostaram de saber mais sobre Afrodite, gente? Essa deusa do magnetismo, essa mulher incrível, maravilhosa, que todas nós somos, né? Mas que se está ali adormecida, a gente pode ativar. Que se está na sombra, a gente pode trazer para a luz, não é mesmo? Mas todas nós somos Afrodites, né? E vamos nos tornar Afrodites na luz. Quem pensa assim, eu não tenho Afrodite, ativa a Afrodite na luz em você pode ter. Quem falar para mim, olha, Bia, que eu tenho Afrodite, mas tá na sombra, traz a luz, né? Traz essa sombra para a luz, ilumina, tá bom? E é isso, gente. Agora vamos falar das novidades, né, que eu tinha prometido falar para vocês. Nós estamos encerrando, então, hoje a História Terapia das Deusas Gregas, tá? Mas não é o fim de tudo, né? Até porque a gente vai continuar com os nossos vídeos de terças às 20 horas. E eu vou iniciar agora arquétipos e a vida da mulher, a partir da próxima terça também, às 20 horas. É uma outra série sensacional, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nós vamos seguir nela até o final desse ano, tá? Por quê? Vou explicar melhor aqui o que acontece. Eu quero trazer agora para vocês os deuses gregos, para a gente começar a correlacionar com a mulherada, com as deusas gregas, para a gente entender quem é o parceiro que está vivendo com a gente, ou como é que é aquele homem que você está interessada, né? Aquele parceiro que você está de olho nele, que deus grego será que ele é, né? No sentido de manifestação mais potente ali naquela pessoa, né? Cada um manifesta com mais força um traço, né? Um arquétipo. E aí a gente vai entender qual deusa, quando a gente ativa, pode ser a deusa que vai ativar aquele homem, né? Ativar, atrair, né? Trazer para a luz, porque às vezes você pode falar assim, o meu parceiro, eu percebi que ele é um Apolo, mas ele não está na luz, ele está na sombra. Então você vai descobrir qual deusa que quando você ativa, pode trazer Apolo para a luz, entendeu? Porque a gente não consegue fazer o parceiro fazer terapia, não é mesmo? Se a gente for falar para ele, vem mantrar, vamos fazer ritual, eles vão falar tudo assim, não, isso daí coisa para mulher, né? Coisa de mulherzinha. Homem geralmente não gosta, né? Então, vocês vão entender como é que, a partir de vocês vão conseguir ativar isso nos parceiros, tá? Só que, como eu gosto e quero fazer a sequência bonitinhas, né? E nós vamos ter a parada de final de ano, então eu deixei para iniciar só no ano que vem, tá? Então, lá no comecinho, acho que já pela segunda semana de janeiro, eu vou tirar uns dias de férias também, mas vocês vão ficar por dentro, é só acompanhar meu canal aqui, vou postando também as novidades. Nós vamos começar com a História Terapia dos Deuses Gregos. Ai, que fantástico. Também serão 9 deuses gregos para correlacionar aí com as deusas. Vocês vão ver, fantástico, vocês vão adorar. Só que antes, né, nesse intervalo que a gente tem aí até o final do ano, para não ficar vazio, né, sem nada, aí eu resolvi trazer umas coisas diferentes, que é isso, os arquétipos e a vida da mulher. E aí eu vou trazer uns arquétipos diferentes, tá? Que não são só... A maioria deles são mitos, mas nem todos. E são fabulosos, vocês vão adorar, são fantásticos, porque, nossa, vai ensinar ainda mais coisa para vocês. De certeza vocês vão curtir, tá? Então, a gente começa a partir da próxima semana com essa jornada que vai até o final do ano. Até o final, que eu digo assim, né, gente? Até eu entrar de férias, eu entro em férias ali metade de dezembro, tá? Então, vai até mais ou menos essa época.
E na próxima já... Ai, será que eu falo? Falo, é melhor, né? Vamos falar para vocês para já deixar, para já deixá-las instigadas. O primeiro que a gente vai ter na semana que vem é a mulher e o tempo. Gente, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Certeza. Nós vamos falar dessa passagem do tempo na vida de nós mulheres, que vamos combinar, é algo que não é tão simples assim pra gente, né? Essa passagem do tempo, a gente olhar, ver tudo, né? Todo mundo tá crescendo, as criancinhas tudo crescendo, os filhos já virando adulto, os netos chegando, o tempo passando, e a gente falou assim, meu Deus, por que tá indo tão rápido? Eu não tô tendo tempo de processar nada, né? De digerir. Como é que a gente lida com tudo isso? Tem arquétipo para nos ajudar? E aí vocês vão entender um segredo que tem aí, tá? Lógico que não é a fórmula da imortalidade que eu vou trazer. Até porque o ser humano que descobriu isso, nossa, né? Não é isso, mas eu vou trazer um segredo aí para a gente aprender que existem, na verdade, 2 tipos de tempo. E tem um que está só te sugando, mas tem outro que pode te movimentar, sabe? De um jeito positivo, que pode potencializar. E é isso que eu vou ensinar para vocês na próxima terça, começando a nossa jornada Arquétipos e a Vida da Mulher, com o primeiro tema, que é a mulher e o tempo, tá bom? Então, ó, já dei um spoilerzinho aí, mas vem, confere, vai ser às 20 horas também, tá bom? E a gente segue às quintas-feiras com Livroterapia Mulheres que Correm com os Lobos. Gente, Mulheres que Correm com os Lobos vai fechar junto com o ano, tá? Vai dar certinho, assim, eu vou estar terminando, então prestes a sair de férias e vou estar finalizando Mulheres que Correm com os Lobos. Aí só no ano que vem eu começo com outro livro que eu já falei para vocês hoje, né? Já dei o spoiler que vai ser o Caibalion, certo? E é isso, mulherada maravilhosa. Se você ainda não está inscrita, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, porque ajuda muito, tá bom? Se você gostou de saber de tudo que eu contei aqui, curta, porque, ó, é sua energia de troca para mim, viu? Eu agradeço, ajuda bastante. Compartilha também, manda para suas amigas, manda para toda a mulherada que você conhece, tá? Para ajudar a espalhar esse movimento de cura do feminino. Manda para a mulherada e fala assim, ó, Afrodite, olha isso aqui, ó, lembrei de você, tá? Que tem um monte de Afrodite que a gente conhece aí, né? Mas nem todas estão na luz e não quer uma coisa assim, agora é o fim. Não, mostrar para essas mulheres, viu, vem para a luz, você pode, você merece, né? Você é merecedora disso, porque vai explorar aí um potencial maravilhoso, né? E quantas estão lá servindo de alimento, né? Para aqueles canibais, né? Que a gente falou, né? Só sugadores, aproveitadores daquela beleza, daquele magnetismo, daquele talento que essa mulher Afrodite tem, né? Mas que por estar na sombra não percebe que poderia estar lá, na luz, vibrando, só atraindo coisas maravilhosas para a vida dela, não é mesmo? Então vamos espalhar, gente, compartilha essa live, deixa nos comentários se você curtiu isso, tá? Hoje eu não tô ao vivo, tá bom, gente? Essa semana eu não estarei ao vivo, porque eu tô com compromisso à noite, todas as noites, então eu não conseguirei estar ao vivo, mas comenta, que eu adoro ler depois, então eu vou ler seu comentário, eu vou responder, tá? Pode não ser tão rápido, tão imediato, mas assim que eu conseguir, eu vou responder para você e ficarei muito feliz em ler seu comentário, tá bom? É isso, mulherada. Um grande beijo para vocês, uma excelente semana e até mais.